Vamos agora para mais uma gravação. Agora é a questão 2. 2 e 3. Para a questão 2, diz para provar essa cadeia de implicações aqui, de equivalência, para falar a verdade. Se o limite de xn é igual a A, então o limite de xn menos A é igual a zero, e também o limite de x do módulo de xn menos A é igual a zero. Vamos provar cada uma, para a gente completar essa tabela. No primeiro caso, é simples. Por quê? Se o limite de xn é igual a A, então a gente tem pela definição que para qualquer epsilon existe um n0, tá ok? N maior que n0 implica que o módulo de xn menos a é menor que epsilon. Só que vamos só rearranjar de uma maneira, que seria eu fazer isso aqui, módulo, tomara que não bugue, xn menos a menos 0, menor que epsilon. Agora dá para ver. Xn menos a é a sequência, 0 é o limite da sequência, o módulo dessa subtração menor que epsilon. Isso implica que o limite de xn, meu Deus, menos a igual a zero. Vou botar o parênteses aqui. Beleza. Então a gente provou essa primeira implicação, de cima para baixo. A volta vale? Vale. Porque a gente só pegar e ir voltando. Limite de xn menos a sendo igual a zero significa que xn menos a menos zero menor que epsilon, que implica que xn menos a é menor que epsilon. Então a gente pode colocar o sinal contrário, todos eles. Então, dá para botar aqui também. Agora, para o próximo, para os outros dois. Pela questão anterior, a gente viu que se a gente tem uma sequência que converge para um limite, o módulo da sequência converge para o módulo do limite. Então, se xn menos a converge para zero, o módulo de xn menos a converge para zero também. Então, a gente tem a segunda implicação, de cima para baixo. De baixo para cima, como é que funciona? Tem um detalhe sutil que é, na questão anterior eu falei de um contra-exemplo. De um contra-exemplo aqui. A gente tem uma sequência de módulos que converge para um módulo, mas a sequência original não converge para o número em si. Só que nessa, não é a própria sequência que a gente está tratando. A gente está tratando do módulo da sequência menos o seu candidato limite. E isso dando zero. Quando dá zero, é bom, porque o módulo de zero é zero. Vamos ver como é que é o cálculo. Então, por último, se o limite do módulo de xn menos a for igual a zero, então o módulo do módulo de xn menos a é menor que epsilon. A gente já poderia colocar direto que já que o módulo do módulo de alguma coisa é menor que algo, então essa própria coisa seria menor que algo. Mas eu vou desenvolver ainda mais. Seria desenvolver aí na equação. Menos epsilon é menor que xn menos a, que é menor que epsilon. Agora, como xn menos a é sempre positivo, a gente não precisa dessa parte do menos epsilon. Então a gente só pode pegar isso aqui. Então xn menos a é menor que epsilon para qualquer epsilon. Portanto, essa é a definição de limite. Limite de xn é igual a A. Provamos. Ah, na real, era pra gente ter provado que limite de xn menos a é igual a zero. Só que se a gente implicar dessa terceira para a primeira, e a terceira implica a segunda, então a terceira implica a segunda também. Pera, falei demais. Vou desenhar de vermelho. A gente provou, primeiro, a ida e a volta da primeira e da segunda. Depois a gente provou a ida da segunda para a terceira. E agora a gente provou a ida da terceira para a primeira. Quando a gente faz isso, então, a terceira implica a primeira, que implica a segunda. Logo, a terceira também implica a segunda. É assim que se fazem provas de cadeia de equivalência em matemática mais fácil. A gente faz a primeira implica a segunda implica a terceira implica a quarta, e depois a última implica a primeira para fechar a cadeia. Bora, deu tudo certo. Na questão 3, a gente tem que considerar uma sequência qualquer e. Rapidão. Voltando. Tinha esquecido no cérebro da questão. E é uma questão que eu gosto muito. O pessoal que está na monitoria veio fazendo, eu gostei bastante dessa questão, por quê? Ela pede para a gente provar que, para uma sequência xn não crescente e limitada, dizer que o limite dessa sequência é igual a algum número é dizer que esse número é o ínfimo do conjunto dos termos dessa sequência. Muito massa, que mostra a equivalência dessas definições. Como é que a gente faz ela? Primeiro, a gente considera
o conjunto x dos termos da sequência. E como xn é não crescente, ou seja, monótona, ilimitada, ela é convergente, teorema de Bose-Weierstrass. Ótimo. Daí, se a gente chamar esse limite da sequência de A, então a gente tem o limite de xn igual a A, apagar o resto da conta que eu tinha feito. Então, para qualquer epsilon maior que zero, existe n0 em n, tal que n maior que zero, implica que xn menos a é menor que epsilon. Beleza. Vamos desenvolver na equação que nem na questão anterior. Então, módulo de xn menos a menor que epsilon implica que menos epsilon é menor que xn menos a, que é menor que epsilon também. Agora, a gente quer provar que esse a é o inf dos termos do conjunto x. Está aqui escrito embaixo, eu vou... Eita, nessa bagunça toda. Pronto. Vou escrever um pouquinho de azul embaixo. Se a gente quer mostrar que o a é inf, então, o a é inf do conjunto x, se somente se, a gente pega a e soma alguma coisinha, e esse termo já é maior do que algum elemento do conjunto. Não é para qualquer não. Para algum elemento do conjunto. Deixa aí. Vamos analisar. Qual que é o conjunto que a gente tem? Conjunto x. Os termos desse conjunto são xn. E o candidato a inf é o próprio a, e o epsilon é igual a epsilon. A gente quer que tenha a mais epsilon. Então, a gente tem de pegar o lado direito dessa equação. Se a gente desenvolver o lado direito, vou até riscar o lado esquerdo, que não importa. Se a gente pegar o lado direito, a gente tem que xn é menor que a mais epsilon. Mas eu vou desenvolver melhor essa expressão. Vou só mudar um pouquinho de lugar as coisas aqui. Selecionar isso, passar para a direita e escrever direito. Por quê? A gente já estava falando aqui do epsilon. Então, para qualquer epsilon maior que zero, existe um xn pertencente, agora não é a sequência, mas ao conjunto, pertencente à sequência tal que a menos epsilon seja maior do que esse próprio xn. É o que está escrito embaixo. Tudo bem. Ou seja, porque epsilon é que zero, blá 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 blá. Isso, pela definição, diz que o a é o ínfimo de x. Maravilhoso, essa coisa maravilhosa.